Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Rei glorioso do Marte, sois a coroa e o troféu, pois desprezando esta terra, procura apenas o céu. Que o coração inclinando, possais ouvir nossa voz, vossos heróis celebrando, supliquem eles por nós. Se pela morte vencerão, mostrando tão grande amor, vençamos nós pela vida de santidade e louvor. A vós, Deus uno, Deus trino, sobe hoje nosso louvor. Pelos heróis que imitaram a própria cruz do Senhor. O Senhor fará justiça para os pobres. Ó Senhor, por que ficais assim tão longe, e no tempo da aflição vos escondeis? Enquanto o pecador se ensoberbece, o pobre sofre e cai no laço do malvado. O ímpio se gloria em seus excessos, blasfema o avarento e vos despreza. Em seu orgulho ele diz: não há castigo. Deus não existe, é isto mesmo que ele pensa. Prospera a sua vida em todo o tempo. Vossos juízos estão longe de sua mente. Ele vive desprezando seus rivais. No seu íntimo ele pensa: estou seguro, nunca jamais me atingirá desgraça alguma. Só a maldade e violência em sua boca, em sua língua só mentira e falsidade. Arma emboscadas nas saídas das aldeias, mata inocentes em lugares escondidos. Com seus olhos ele espreita o indefeso, como um leão que se esconde atrás da moita. Assalta o homem infeliz para prendê-lo, agarra o pobre e o arrasta em sua rede.
ele se curva, põe-se rente sobre o chão, e o indefeso tomba e cai em suas garras. Pensa consigo, o Senhor se esquece dele, esconde o rosto e já não vê o que se passa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fará justiça para os pobres. Vós, Senhor, vedes a dor e o sofrimento. Levantai-vos, ó Senhor, erguei a mão. Não esqueçais os vossos pobres para sempre. Porque o ímpio vos despreza desse modo. Porque diz no coração, Deus não castiga. Vós, porém, vedes a dor e o sofrimento. Vós olhais e tomais tudo em vossa mão. A vós o pobre se abandona confiante. Sois dos órfãos vigilante e protetor. Quebrai o braço do injusto e do malvado. Castigai sua malícia e desfaceia. Deus é rei durante os séculos eternos. Desapareçam desta terra os malfeitores. Escutastes os desejos dos pequenos, seu coração fortalecestes e o ouvistes. Para que os órfãos e oprimidos deste mundo tenham em vós o defensor de seus direitos, e o homem terreno nunca mais cause terror. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vós, Senhor, vedes a dor e o sofrimento. As palavras do Senhor são verdadeiras, como a prata depurada pelo fogo.
Senhor, salvai-nos, já não há um homem bom. Não há mais fidelidade em meio aos homens. Cada um só diz mentiras a seu próximo. Com língua falsa e coração enganador. Senhor, calai todas as bocas mentirosas e a língua dos que falam com soberba, dos que dizem nossa língua é nossa força, nossos lábios são por nós quem nos domina. Por causa da aflição dos pequeninos, do clamor dos infelizes e dos pobres, agora mesmo me erguerei, diz o Senhor, e darei a salvação aos que a desejam. As palavras do Senhor são verdadeiras, como a prata totalmente depurada, 7 vezes depurada pelo fogo. Vós, porém, ó Senhor Deus, nos guardareis, para sempre nos livrando desta raça. Em toda parte os malvados andam soltos, porque se exalta entre os homens a baixeza. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. As palavras do Senhor são verdadeiras, como a prata depurada pelo fogo. Deus dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, quando Cefas chegou a Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois ele merecia censura. Com efeito, antes que chegassem alguns da comunidade de Tiago, ele tomava refeição com os gentios. Mas, depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e a afastar-se por medo dos circuncidados. E os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas, diante de todos: se tu, que és judeu, vives como pagão e não como judeu, como podes obrigar os pagãos a viverem como judeus? Nós somos judeus de nascimento, e não pecadores como os pagãos. Sabendo que ninguém é justificado por observar a lei de Moisés, mas por crer em Jesus Cristo, nós também abraçamos a fé em Jesus Cristo. Assim fomos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado.
Mas, se buscando a nossa justificação em Cristo, continuamos em nossos pecados como antes, não estaria Cristo, então, ao serviço do pecado? De modo algum. Na verdade, se eu reconstruo o que destruí, então sim eu me torno transgressor. Aliás, foi em virtude da lei que eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Com Cristo eu fui pregado na cruz. Eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Esta minha vida presente na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Eu não desprezo a graça de Deus. Ora, se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu inutilmente. Ó Gálatas insensatos, quem é que vos fascinou? Diante de vossos olhos não foi acaso representado, como que ao vivo, Jesus Cristo crucificado? Só isto quero saber de vós. Recebestes o Espírito pela prática da lei ou pela fé através da pregação? Sois assim tão insensatos, a ponto de, depois de terdes começado pelo Espírito, quererdes terminar pela carne? Foi acaso em vão que sofrestes tanto? Se é que foi mesmo em vão. Aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagres entre vós, faz isso porque praticais a lei ou porque crestes através da pregação? Como Abraão creu em Deus, e isto lhe valeu ser declarado justo, ficam, pois, cientes que os que creem é que são verdadeiros filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria as nações pagãs pela fé, anunciou muito antes a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações. Portanto, os crentes são abençoados como o crente Abraão. Aliás, todos os que põem sua confiança na prática da lei estão ameaçados pela maldição, porque está escrito: maldito quem não cumprir perseverantemente tudo o que está escrito no livro da lei. Pela lei ninguém se justifica perante Deus. Isto é evidente porque o justo vive da fé. E a lei não se funda na fé, mas no cumprimento. Aquele que cumpre a lei, por ela viverá. Cristo resgatou-nos da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Assim a bênção de Abraão se estendeu aos pagãos em Cristo Jesus, e pela fé recebemos a promessa do Espírito. Nenhum ser se torna justo pela prática da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também cremos em Cristo, a fim de nos tornarmos justificados pela fé, não pela prática da lei. Se pela lei vem a justiça, então em vão morreu o Cristo. Nós também cremos em Cristo, a fim de nos tornarmos justificados pela fé, não pela prática da lei. Da história do martírio dos santos Paulo Mique e seus companheiros, escrita por um autor do tempo. Quando as cruzes foram levantadas, foi coisa admirável ver a constância de todos, a qual eram exortadas pelo padre Passos e pelo padre Rodrigues. O padre comissário permaneceu sempre de pé, sem se mexer e com os olhos fixos no céu. O irmão Martinho cantava salmos de ação de graças à bondade divina.
aos quais acrescentava o versículo: em vossas mãos, Senhor. Também o irmão Francisco Blanco dava graças a Deus com voz clara. O irmão Gonçalo recitava em voz alta o Pai Nosso e a Ave Maria. O nosso irmão Paulo Mick, vendo-se colocado diante de todos no mais honroso púlpito que nunca tivera, começou por declarar aos presentes que era japonês e pertencia à Companhia de Jesus, que ia morrer por haver anunciado o Evangelho e que dava graças a Deus por lhe conceder tão imenso benefício. E por fim disse estas palavras: agora que cheguei a este momento de minha vida, nenhum de vós duvidará que eu queira esconder a verdade. Declaro-vos, portanto, que não há outro caminho para a salvação fora daquele seguido pelos cristãos. E como este caminho me ensina a perdoar os inimigos e os que me ofenderam, de todo o coração perdoo o imperador e os responsáveis pela minha morte, e lhes peço que recebam o batismo cristão. Em seguida, voltando os olhos para os companheiros, começou a encorajá-los neste momento extremo. No rosto de todos transparecia uma grande alegria, mas era no de Luís que isto se percebia de modo mais nítido. Quando o cristão gritou que em breve estaria no paraíso, ele fez com as mãos e o corpo um gesto tão cheio de contentamento que os olhares dos presentes se fixaram nele. Antônio estava ao lado de Luís, com os olhos voltados para o céu. Depois de invocar os santíssimos nomes de Jesus e de Maria, entoou o salmo Louvai, louvai aos servos do Senhor, que tinha aprendido na escola de catequese em Nagasaki. De fato, durante o catecismo costumavam ensinar alguns salmos às crianças. Alguns repetiam com o rosto sereno: Jesus, Maria. Outros exortavam os presentes a levarem uma vida digna de cristãos. E por estas e outras ações semelhantes, demonstravam estar prontos para a morte. Finalmente, os 4 carrascos começaram a tirar as espadas daquelas bainhas que os japoneses costumam usar. Vendo cena tão horrível, os fiéis gritavam: Jesus, Maria! Seguiram-se lamentos tão sentidos de tocar os próprios céus. Ferindo-os com um primeiro e um segundo golpe, em pouco tempo os carrascos mataram a todos. Nós devemos gloriar-nos na cruz de Jesus Cristo. Nele está a salvação, ressurreição e nossa vida, pelo qual nós fomos salvos, pelo qual fomos libertos. A vós foi dada a graça, não só de crer em Cristo, mas também sofrer por Ele, pelo qual nós fomos salvos, pelo qual fomos libertos. Ó Deus, força dos santos, que em Nagasaki chamastes a verdadeira vida São Paulo Mick e seus companheiros pelo martírio da cruz, concedei-nos por sua intercessão perseverar até a morte na fé que professamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.